Estudo revela que vacina da Pfizer perde a eficácia mais rápido que a da AstraZeneca contra a variante Delta. E você vai ver também. Anvisa nega pedido do Butantan para uso da Coronavac em crianças e adolescentes. O governo dos Estados Unidos acusa os talibãs de impedirem a saída de afegãos que desejam abandonar o país. No Dia Nacional do Ciclista, o levantamento alerta para o alto crescimento de acidentes graves em todo o Brasil. E a gente vai falar também sobre a volta dos torcedores aos estádios. Você vai ver a partir de agora. Boa tarde, seja bem-vindo. A vacina da Pfizer perde a eficácia mais rápido que a da AstraZeneca contra a variante Delta. Um estudo apontou que após 4 meses, a proteção das duas vacinas diminui. A vacina dos laboratórios Pfizer-BioNTech se mostrou mais eficaz na luta contra os casos relacionados à variante Delta do que a desenvolvida pela Oxford-AstraZeneca. Mas essa eficácia desaparece mais rapidamente. Entre dezembro de 2020 e agosto de 2021, os cientistas da Universidade de Oxford examinaram amostras de quase 700 mil pessoas. A análise permitiu estabelecer que as pessoas que receberam as 2 doses da AstraZeneca estão protegidas contra a variante Delta do coronavírus em 67% um mês depois, 65% 2 meses depois e 61% 3 meses depois. Já uma pessoa que recebeu a segunda dose da Pfizer, após um mês, estava 90% mais protegida contra a variante Delta do que uma pessoa não vacinada. O percentual caiu para 85% 2 meses depois e para 78% 3 meses depois. E após 4 ou 5 meses, o nível de proteção oferecido pelas duas vacinas é similar, segundo o estudo que ainda não passou por uma revisão. Para os pesquisadores, estes dados representam um retrocesso da eficácia da vacina da Pfizer. Já para o imunizante da AstraZeneca, as diferenças entre um mês e outro são mínimas. Isso significa que pode não existir nenhuma mudança em relação à proteção. Apesar da leve queda do nível de proteção, a eficácia global das duas vacinas continua sendo muito elevada. A média móvel de mortes por Covid no Brasil completa uma semana em estabilidade. O número de contaminados pelo coronavírus é de quase 20 milhões e meio no país. Com mais 1.064 mortes por Covid em 24 horas no Brasil, o Ministério da Saúde registra 571.662 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram confirmados mais 41.714 novos casos da doença. Com isso, o total chega a mais de 20.457.000 casos. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias é de 845 vítimas diárias, a menor desde 7 de janeiro, quando foi a de 793. É o 19º dia seguido que o indicador está abaixo de 1.000 mortes. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 8% e aponta tendência de estabilidade. A média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 30.402 diagnósticos diários, uma variação de menos 8% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, o que também indica estabilidade. Na classificação da pandemia por estados, hoje, somente um estado registra alta, o Paraná. Em estabilidade estão 12 unidades da federação. 14 estados registram queda: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe e Tocantins. Quase 171 milhões e 741 mil brasileiros já tomaram ao menos uma dose da vacina contra a Covid. E quase 2 milhões de doses de vacinas foram aplicadas de um dia para o outro. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, o número de brasileiros que tomaram a primeira dose é de mais de 119 milhões 111 mil. Isso equivale a 56,25% da população, enquanto mais de 52 milhões e 629 mil pessoas tomaram a segunda dose. O resultado representa cerca de 24,85% dos brasileiros.
E a partir de hoje, quem voltou para o fim da fila da vacinação contra a Covid por escolher o imunizante na capital paulista já pode ser vacinado. Mais de 2.000 pessoas deixaram de ser imunizadas por causa do fabricante. Os chamados sommeliers de vacina, que se recusaram a tomar o imunizante por causa do fabricante, já podem voltar aos postos para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo a Prefeitura de São Paulo, já foi concluído o cronograma de vacinação da população adulta na cidade. 2.167 moradores da capital estavam com o direito à vacinação temporariamente suspenso. Na ocasião, eles assinaram um termo pela recusa do imunizante. De acordo com a lei municipal, aquele retirado do programa de vacinação por causa da recusa do imunizante deve ser incluído novamente na programação após o término da vacinação dos demais grupos. É importante lembrar que na imunização, agora a pessoa continua sem poder escolher a marca da vacina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária rejeitou o pedido do Instituto Butantan para o uso da Coronavac em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. Em São Paulo, começou ontem a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos, mas com a vacina da Pfizer. Em reunião extraordinária, a diretoria colegiada da agência avaliou que, com as informações apresentadas pelo Butantan, não é possível concluir sobre a eficácia e a segurança da dose nessa faixa etária. De acordo com a agência, o perfil de segurança da vacina também não permite concluir quais os riscos para crianças e adolescentes. Para prosseguir com a solicitação de inclusão da faixa etária de 3 a 17 anos, o Butantan, segundo a Anvisa, precisa apresentar informações pendentes e submeter um novo pedido à agência. Em São Paulo, começou nesta quarta-feira a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos. Os adolescentes estão recebendo imunizantes da Pfizer, a única vacina autorizada pela Anvisa a ser aplicada nessa faixa etária. Tem uma comorbidade, na verdade chama psoríase, é uma doença crônica, autoimune. E aí, como eu tenho 16 anos, soube que, por reportagens, que hoje seria a vacinação para jovens de 12 a 17 anos. E aí procurei minha tia, que ela é agente de saúde, trabalha aqui, e falei, posso tomar vacina e tal. E resolvi vir aqui. A farmacêutica Janssen, que oferece imunização contra a doença em dose única, recebeu autorização para a condução de estudos com menores de 18 anos no Brasil. A Caixa Econômica Federal realiza hoje o pagamento da 5ª parcela do auxílio emergencial para os beneficiários que fazem parte do programa Bolsa Família e têm o número de identificação social UNIS com o final 2. A 6ª parcela do benefício para esse grupo será depositada no próximo dia 20 de novembro. O governo dos Estados Unidos acusou os talibãs de impedirem a saída de afegãos que desejam abandonar o país após a tomada da capital Cabul pelos rebeldes. Os talibãs seguem à frente de postos de controle nas redondezas do aeroporto da capital Cabul nesta quinta-feira e estão impedindo a saída de afegãos do país. A acusação foi feita pelo governo dos Estados Unidos um dia após o presidente Joe Biden conceder uma entrevista exclusiva a George Stephanopoulos, da ABC News, a primeira desde que os talibãs tomaram a capital. A conquista de Cabul pelos rebeldes provocou uma fuga desesperada de estrangeiros e seus aliados afegãos. Na segunda-feira, Biden havia prometido aos talibãs uma resposta militar rápida e contundente caso o movimento fundamentalista interrompa as operações de retirada. Nesta quinta-feira, 2 voos procedentes do Afeganistão chegaram à Espanha e Inglaterra com civis a bordo. O governo americano enviou cerca de 6.000 militares para garantir a segurança do aeroporto de Cabul. O objetivo é retirar cerca de 30.000 americanos e civis afegãos que trabalharam para Washington e temem por suas vidas. Uma âncora da TV estatal afegã denunciou nesta quinta-feira que foi impedida de entrar na emissora pelo porta-voz dos talibãs. A denúncia veio dias depois do grupo prometer um regime positivamente diferente do liderado entre 1996 e 2001. Uma âncora de notícias da televisão afegã teve o acesso negado à emissora para a qual trabalha como resultado da tomada do país pelo Talibã. Shabnam Dawran, uma âncora do canal estatal RTA Pushto, disse que foi orientada a voltar para casa 2 dias após um membro dos rebeldes conceder uma entrevista a outra jornalista mulher para o canal Tolo TV.
Sou Shabnam Daurhan, trabalho como jornalista há 6 anos no Afeganistão. Eu fazia parte da RTA afegã ou da TV Nacional, minha última missão. Não desisti após a mudança de sistema e fui para o meu escritório, mas infelizmente não fui autorizada, apesar de mostrar o cartão de lá. Funcionários masculinos, aqueles com cartão, tiveram permissão para entrar, mas me disseram que eu não poderia porque o sistema foi alterado. Aos que me ouvem, se o mundo me ouve, por favor, nos ajude. Nossas vidas estão sob ameaça. A denúncia da âncora veio no momento em que o movimento fundamentalista islâmico garante que as mulheres teriam permissão para trabalhar sob seu governo. Mas na quarta-feira, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas condenou episódios de violência por parte dos talibãs contra a imprensa. O órgão afirmou que os rebeldes realizaram buscas nas residências de pelo menos 4 jornalistas e trabalhadores da mídia, 3 deles de uma rede alemã. De acordo com o comitê, os trabalhadores não estavam em casa durante as operações e estão escondidos. O Observatório da Unesco registrou 7 mortes de jornalistas no Afeganistão desde o início do ano. A seguir, no Dia Nacional do Ciclista, um levantamento alerta para o crescimento de acidentes graves no Brasil. E vamos falar também sobre a volta dos torcedores aos estádios. Nós voltamos já. Estamos de volta, agora são 13 horas e 16 minutos no horário de Brasília. A CPI da Covid tentou ouvir hoje o sócio-administrador da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano. A empresa representou no Brasil o laboratório indiano Bharat Biotech, que fabrica a vacina Covaxin. A intenção da CPI era verificar junto ao sócio-presidente da Precisa a atuação da empresa em relação à contratação de 20 milhões de doses da vacina Covaxin e se houve irregularidades. O contrato de 1 bilhão e 600 mil foi encerrado após denúncias de irregularidades e foi constatada fraude nos documentos enviados pela Precisa. No início dos trabalhos, o presidente da CPI, Omar Aziz, perguntou se o depoente se comprometia a dizer a verdade. Francisco Maximiano respondeu que não e queria preservar o direito de autodefesa. Assim, ele passou a não responder aos questionamentos do relator Renan Calheiros, que poderiam o incriminar. Quando e como começaram os contratos entre a Precisa Medicamentos e a Bharat Biotech? Ok. Senhor senador, os contratos começaram no final do primeiro semestre de 2020. Os contratos, não, o relacionamento. O relacionamento e a negociação. Vossa Senhoria pode fazer, por favor, um relato cronológico detalhado de como foram as negociações iniciais com a Bharat Biotech, chegando até, por favor, a assinatura do contrato com o Ministério da Saúde? Senhor senador, por favor, não entenda essa postura como uma afronta a essa CPI, mas eu vou exercer o direito do silêncio. No Dia Nacional do Ciclista, um levantamento revela o alto crescimento de acidentes graves com bicicletas em todo o Brasil. A data serve de alerta e reacende o debate sobre os desafios para um trânsito mais seguro. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a Abramet, revelou que o número de acidentes graves com ciclistas em todo o Brasil, nos primeiros 5 meses de 2021, cresceu 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados, baseados em informações do Ministério da Saúde, consideram apenas os sinistros com ferimentos mais graves. Em números absolutos, houve 6.792 acidentes com ciclistas de janeiro a maio deste ano, enquanto nos primeiros 5 meses de 2020 foram registrados 5.022 ocorrências do tipo. Nos últimos 2 anos, os acidentes de bicicleta tiveram média de 1.185 casos mensais. Já no período do novo estudo, o mês com maior número de sinistros foi janeiro, com 1.451 registros, enquanto em janeiro de 2020 foram 1.100. No mapeamento feito por região, estado e município, chama a atenção a escalada no registro de acidentes no estado de Goiás. Em 2021, houve um aumento de 240% em relação a 2020, com 406 casos a mais.
Em Rondônia e em Sergipe, os acidentes com ciclistas dobraram no período. O levantamento indica ainda que entre os ciclistas envolvidos em acidentes graves no período, 80% eram homens, com faixa etária predominante entre 20 e 59 anos, que corresponde a 60% dos casos. A Abramet pretende usar as informações do estudo para propor o reforço de políticas públicas que protejam a vida dos ciclistas. A morte do ator Tarcísio Meira na semana passada aumentou o debate sobre a necessidade de uma terceira dose ou dose de reforço. Mas, segundo um estudo, casos de óbitos em pessoas que receberam as duas doses são raros. Vamos conferir na reportagem de Kleber Werneck. Aos 85 anos, o ator estava completamente imunizado. Tarcísio Meira havia tomado a segunda dose da vacina Coronavac em abril, mas no início de agosto foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, contaminado pela Covid-19 e morreu dias depois por causa das complicações causadas pela doença. O caso repercutiu bastante nas redes sociais e muitas pessoas passaram a questionar a eficiência da vacina, mas os especialistas rebatem as dúvidas. Existem sim casos como o do Tarcísio Meira, que infelizmente faleceu em decorrência da Covid-19, mas ele também já tinha problemas e doenças crônicas, problemas renais, pulmonares, doenças anteriores à infecção pela Covid. Então, é importante chamar a atenção que nenhuma vacina protege 100%. Elas garantem que a pessoa fique protegida e que não desenvolva a forma da doença, a forma grave da doença. As palavras da especialista são confirmadas por um recente estudo feito pela USP e pela Unesp. A pesquisa avaliou os efeitos das vacinas no combate ao coronavírus. Entre os meses de maio e junho, 91,49% das pessoas que morreram por Covid no Brasil não estavam vacinadas ou não tinham tomado a segunda dose. Além disso, 84,9% das pessoas vacinadas que morreram tinham algum fator de risco e 87,6% tinham 70 anos ou mais. O estudo confirmou que a grande preocupação são as pessoas com 60 anos ou mais, como era o caso do ator Tarcísio Meira. Nessa fase, pode acontecer um fenômeno chamado imunossenência. O organismo perde a capacidade de responder à vacina. Além disso, pacientes com essa idade geralmente têm outros problemas de saúde que agravam a situação. Quando o corpo vai envelhecendo, toda a fisiologia, e também as células do sistema imune, elas vão mudando, isso com o passar da idade, por processos fisiológicos e metabólicos decorrente do envelhecimento, E isso já está muito bem estudado e caracterizado. O mesmo acontece com o sistema imunológico, Se eu dou uma vacina para uma pessoa mais jovem, ela vai responder muito mais rapidamente, com uma maior produção de anticorpos do que uma pessoa com mais idade. Vai funcionar? Sim, vai funcionar, porque a vacina, ela induz essa proteção. Os estudos já mostraram isso. Mas é uma imunidade que pode ser um pouquinho mais curta ou pode não ser tão grande quanto de uma pessoa mais jovem. Por causa desse risco, países como a França e os Estados Unidos estão aplicando uma dose de reforço para os idosos. A ideia também tem ganhado força no Brasil. Um dos maiores defensores é o imunologista Jorge Calil. E o problema é que a resposta imune que nós obtivemos com os vírus originais, para quem teve a doença ou para quem é vacinado, nem sempre é suficiente, eu digo nem sempre, é suficiente para se defender contra o Delta. E o Delta, por ser mais infeccioso, ele vem de uma forma explosiva. Quando ele é detectado, em pouco tempo, ele toma conta de todos os vírus. O que acontece é que a vacina Coronavac, que é a que foi usada para os idosos, que é a que nós tínhamos, melhorou bastante o número de casos graves e mortes entre os idosos, mas não acabou com eles, e eles voltam a ter um número expressivo. Então, nós temos que estudar, estudos estão sendo feitos para que uma terceira dose seja dada. Eu venho preconizando isso há vários meses, porque é uma população de altíssimo risco para essa doença e que se beneficiaria provavelmente muito de ter uma terceira dose.
O estado do Rio de Janeiro terá que pagar um valor equivalente a R$ 3.200.000 ao tenista número 1 do mundo, referente a uma dívida de 2012. O valor é fruto de uma dívida feita em 2012, quando Djokovic foi contratado para participar do evento Djokovic no Rio. O valor a ser pago pelo Estado ao tenista foi fixado pela 14ª Vara da Fazenda Pública. Na contratação do jogador para o evento, ficou estipulado o pagamento de $1.100.000. Deste montante, Djokovic recebeu o valor de $450.000, divididos em 2 parcelas. Desta forma, o tenista ficou sem receber os outros $650.000 restantes. No evento, ele participou de uma partida de exibição com o tenista brasileiro Guga Kirten, além de atividades como a inauguração de quadras de tênis e um jogo festivo de futebol. A decisão estipula um prazo de 15 dias para que as partes se manifestem sobre o pagamento. Caso não haja manifestação, ficará determinada a aceitação do valor estipulado. Os uruguaios puderam comparecer ao estádio para celebrar a vitória do Peñarol pelas semifinais da Copa Sul-Americana. Já os paulistas devem esperar pelo dia 1º de novembro, quando o estado vai autorizar a presença de público nos estádios. O público do futebol compareceu ao estádio uruguaio de Montevidéu após quase um ano e meio afastados devido à pandemia da Covid-19. Com contágios praticamente controlados graças às campanhas de vacinação, os torcedores comemoraram a classificação do Peñarol para as semifinais da Copa Sul-Americana em duelo disputado na quarta-feira. Impecável, é um sentimento indescritível e foi obviamente uma surpresa, não sabíamos se iria acontecer, é como nascer de novo. É uma alegria e uma satisfação voltar aos estádios com as pessoas, os gritos e a animação. O Uruguai imunizou 73% da população com pelo menos uma dose da vacina anti-Covid, enquanto 67% das pessoas foram totalmente vacinadas. Desde junho, o país sul-americano viu cair drasticamente o número de infecções, mortes e hospitalizações. De acordo com a Agência Brasil, o governo de São Paulo anunciou o retorno dos brasileiros aos estádios paulistas a partir do próximo dia 1º de novembro. Aqui no Brasil, tivemos público no estádio Mané Garrincha, em Brasília, na partida entre Flamengo e Olímpia, e também em Belo Horizonte, no jogo entre Atlético Mineiro e River Plate. Os entornos do estádio do Mineirão ficaram cheios de torcedores do Atlético que descumpriram o distanciamento social e os protocolos da Prefeitura para uma volta segura do público. Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, disse que o jogo foi um evento teste na cidade e que se desesperou quando viu as cenas com as ruas lotadas. Disse ainda que pode voltar a proibir o público nas partidas de futebol da cidade a qualquer momento. Essa edição fica por aqui, mas daqui a pouquinho eu volto às 1:50 com mais informações para você. Muito obrigada pela companhia e até logo!